Bom, pessoal, então para a nossa discussão de hoje eu trouxe alguns temas diferentes. Dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão, encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo para vocês. Logicamente que eu trouxe outros temas também para a discussão aqui. Todos os assuntos que eu vou discutir aqui hoje encontram-se certinhos na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem do vídeo. Eu separei os diferentes temas e deixei eles aí à disposição para que vocês possam selecionar quais temas deste vídeo vocês querem assistir. Quem quer assistir a um tema, 2, 3, 4, 5, vocês que escolhem. É uma forma de agradar aqueles que gostam de vídeos mais curtos com temas específicos e aqueles que gostam de temas mais longos, de vídeos mais longos com vários temas. O primeiro assunto que eu trago para a nossa discussão é um tema que alguns de vocês me questionaram nos últimos tempos, nas últimas horas, nos vídeos que eu publiquei, que não são sobre esse assunto, mas vocês colocaram esse assunto em pauta, e normalmente me questionavam sobre a exploração política e geopolítica deste drama humano que a Turquia e que a Síria vivem, por causa do terremoto que aconteceu. Logicamente que eu não vou discutir os aspectos físicos do terremoto, o terremoto como fenômeno físico, embora eu seja geógrafo de formação e tenha tido disciplinas nessa linha, não é o meu objetivo falar sobre a dita geografia física aqui. Quero falar sobre política e geopolítica, que é o interesse deste canal. Então é a partir daqui que vamos discutir. Inclusive tema das perguntas que vocês me colocaram nos comentários das últimas horas aí. E eu agradeço pelas perguntas porque são sempre sugestões de temas que aparecem. Nessa primeira tela aí é justamente este assunto que eu estou trazendo. Aparece aí a foto do Erdogan, que é o líder político da Turquia. Vou falar da Síria também, daqui a pouco tem fotinho do Bashar al-Assad, que é o líder da Síria. E eu coloco ali no título desta primeira imagem, desta primeira tela. O drama humano pós-terremoto está sendo explorado pela OTAN. Aí tem a matéria, uma matéria da CNN, que apenas ilustra o fato. Pelo menos até o momento em que eu printei essa matéria aqui. Pode ser que esse número esteja aumentando. Mais de 4.300 mortos na Turquia e na Síria após um forte terremoto. Então esse é o fato que eu vou discutir aqui. Se vocês não ouviram falar deste terremoto, que eu acho muito difícil, já que mesmo a mídia corporativa está explorando intensamente esse assunto, para quem não sabe, dê uma pesquisada no terremoto, inclusive pode olhar essa matéria da CNN aí, não sou defensor da mídia corporativa, mas essa matéria da qual eu tirei o título aqui, ela explica direitinho, basicamente só os fatos em torno do terremoto, ela não faz nenhuma consideração política, não que eu tenha percebido pelo menos. Então tem ali alguns detalhes de locais que foram atingidos, número de feridos, número de mortos, etc, etc, etc. Mas para quem não sabe, então dê uma pesquisada neste terremoto aí para saber o que aconteceu. Para os que já sabem, a gente vai falar um pouquinho sobre a exploração política e geopolítica deste episódio. Trago ali duas ideias para a discussão. A primeira delas, letrinhas em vermelho, é a seguinte. A OTAN tem tido problemas com o governo Erdogan. Isso é um fato que temos explorado cotidianamente aqui no canal. A OTAN tem tido problemas com o governo Erdogan. O Erdogan tem explorado o atual momento geopolítico, que é de tensão, altíssima tensão e de conflito semidireto entre OTAN e Rússia, para tirar vantagens dos dois lados. Qual é o problema do Erdogan nesse ponto? O problema para o Erdogan é que a Turquia é um país membro da OTAN. E isso faz com que a OTAN coloque a Turquia como uma espécie de membro que não está se comportando exatamente como um membro deveria, já que a Turquia está explorando esse atrito para tirar vantagens para si, ou o governo Erdogan está explorando esse conflito para tirar vantagens para si, ao invés de defender unilateralmente o lado da OTAN, já que é um país membro da OTAN. Mas a Turquia não é o único que está fazendo esse jogo duro aí em relação à própria OTAN. Lembrando, e eu continuo ali entre parênteses na mesma ideia que eu coloquei, o Erdogan já foi alvo de uma tentativa de golpe
e ele conseguiu aí contornar esse golpe, foi avisado pelo governo da Rússia que um golpe estava em marcha, conseguiu driblar essa situação e se fortalecer politicamente para continuar à frente do governo da Turquia. Este ano, 2023, até dei uma olhada aqui na data para confirmar, né, para não errar o ano, em 2023 tem eleição na Turquia, ou seja, é mais um momento aí de tensão. Por quê? Porque a OTAN vai trabalhar em cima da ideia de fragilizar o Erdogan, ou para que ele vença as eleições numa condição de fragilidade, ou para que ele perca as eleições, ou a base política na Turquia seja substituída por forças mais domesticáveis do que essa base que está dando lastro para o Erdogan. Trago ali uma segunda ideia. O governo do Bashar al-Assad, que é o governo da Síria, derrotou uma ofensiva transnacional contra ele, que é o que a mídia corporativa e a OTAN tem chamado de guerra civil na Síria. A tal da guerra civil na Síria, que não é uma guerra civil, e sim uma tentativa transnacional de derrubar o governo do Bashar al-Assad, foi derrotada por ele. O Bashar al-Assad conseguiu contornar essa situação. Digamos que esse episódio contra o Bashar al-Assad foi a Primavera Árabe, aquele episódio que atingiu vários países no norte da África, e foi chegando, né? Atingiu Tunísia, atingiu o Egito, aí a coisa foi se aproximando. Quando bateu na porta do Bashar, atingiu a Líbia, inclusive, né? A Líbia onde assassinaram o Gaddafi, que era o líder político da Líbia. Quando a coisa bateu na porta da Síria, o Bashar al-Assad fechou a porta e não deixou a coisa chegar e conseguiu vencer esse conflito contra forças internacionais. Grupos terroristas bancados de fora, forças militares atuando lá dentro, forças rebeldes, supostamente não terroristas, curdas inclusive, atuando contra o Bashar al-Assad, e ele conseguiu contornar essa situação com o apoio do Irã, com o apoio da Rússia, e continua no governo. Ou seja, é do interesse das forças da OTAN, dos britânicos e dos estadunidenses utilizar o atual momento de fragilidade por causa do terremoto para atacar tanto Erdogan quanto Bashar al-Assad. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Aí está um mapinha que demonstra o epicentro do terremoto e as áreas que foram atingidas. Aparece aí no mapinha a Síria e a Turquia, então só para ilustrar as regiões que foram atingidas, e trago 3 ideias ali. Repito, não quero falar sobre o aspecto físico do terremoto, embora eu adore, cara, eu adoro. Quando eu fiz o curso de geografia, né, já sou formado há um tempo aí, sou formado exatamente, acho que eu me formei, agora eu não me lembro direito, eu me formei acho em 2010, eu estou formado aí há 13 anos, e quando eu fiz o curso de geografia, eu adorava a parte de geografia física, embora, logicamente, eu seja um cara muito da geopolítica, eu adoro geopolítica, é a área que eu mais gosto, eu adoro geografia física, gosto muito de de geologia, gosto muito de climatologia, acho áreas que são cativantes e tive muitas disciplinas de climatologia e geologia, mas o meu objetivo neste canal aqui é discutir a questão da geopolítica. Trago 3 ideias ali. Missões humanitárias servirão como cavalos de Troia, já estão servindo na verdade, e os governos da Síria e da Turquia serão pressionados a fazerem concessões para receber ajuda. Se vocês voltarem um pouquinho na história, e muito pouco, alguns anos atrás, vocês vão lembrar daquele episódio das ajudas humanitárias, ou da ajuda humanitária, que os Estados Unidos queriam levar até a Venezuela, estava naquele episódio do Juan Guaidó. O Brasil participou de uma maneira ridícula disso, queria levar caminhonetes com arroz lá para a Venezuela, teve todo um episódio aí, daí a Venezuela, né, meio que botou o pau na mesa e aí ficou aquela situação, aí o Brasil percebeu a enrascada na qual estava se metendo ali. Felizmente recuou. Mas todo esse episódio, daí teve até show, não sei se vocês lembram, foi uma coisa bastante ridícula, acho que o show foi do lado colombiano, na fronteira com a Venezuela, vários artistas se propuseram a ir lá fazer show, para angariar fundos, para ajudar a Venezuela, então todo esse teatro humanitário que vai ser feito aí, vai ser uma espécie de cavalo de Troia para se intrometer e se infiltrar na política síria,
no Estado sírio e no Estado turco, assim como esse episódio vai servir para pressionar os governos da Síria e da Turquia a fazerem concessões. Não tenham a menor dúvida disso. Neste momento de dificuldade é hora de abaixar a guarda, permitir que isso e aquilo aconteça. Os Estados Unidos já disseram que não vão ajudar o governo do Assad, do Bashar al-Assad, que é o governo soberano da Síria, tá? Que vão utilizar outros meios, mas daqui a pouco eu vou falar disso. O Erdogan e o Bashar al-Assad vinham se aproximando e têm se aproximado para combater os curdos. Inclusive teve um encontro entre o Erdogan e o Bashar al-Assad, que é um encontro histórico, depois de mais de 10 anos, né, de acho que 11 ou 12 anos, se eu não me engano, de afastamento diplomático, porque a Turquia apoiou grupos rebeldes que atuaram dentro da Síria contra o governo do Bashar al-Assad, está tendo um reencontro, uma reaproximação. E a OTAN teme essa reaproximação, porque o Bashar al-Assad é um adversário da OTAN, enquanto a Turquia é membro da OTAN. E sempre friso ali na última ideia, a Turquia tem eleições em 2023. Isso aí já está entrando no cálculo também. Daqui a pouco eu vou trazer um artigo aqui para vocês que fala justamente disso. Tem eleição, é bom que o povo coloque isso, o povo turco leve em consideração isso e aquilo antes de votar no Erdogan. Está aí uma foto do Bashar al-Assad, líder político da Síria, figura que venceu a ofensiva transnacional para tentar derrubá-lo, que tentou derrubá-lo do poder. Então é um cara que passou por momentos muito difíceis e continua lutando pela soberania síria. Trago 3 ideias aí. Os Estados Unidos deveriam, pensemos num mundo ideal, tá? Onde as pessoas, a mídia, os formadores de opinião pautam realmente o que deve ser pautado. Se os Estados Unidos estivessem minimamente preocupados com o futuro da Síria, com a sociedade síria, com o povo sírio, a primeira coisa que os Estados Unidos deveriam fazer deveriam ser pressionados a derrubar as sanções contra a Síria, que pioram a vida do povo sírio. A justificativa dos Estados Unidos é: a gente mantém sanções contra a Síria porque é uma forma de derrubar um governo assassino, autocrático, blá 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 blá. Então, quando começa esse papo de autocrático, assassino, biriri bororó, vocês sabem que está entrando naquela demagogia democrática que os Estados Unidos e a OTAN no geral fazem. Trago uma segunda ideia ali. Os Yankees já disseram que não irão, o governo Biden, tá? O governo Biden falou isso oficialmente. Os Estados Unidos já disseram que não irão dar suporte ao governo do Bashar al-Assad neste momento de dificuldade. Trabalharão através das organizações não governamentais, que têm por função, logicamente, ficar se intrometendo e servindo como cavalo de Troia para todo tipo de porcaria dentro da Síria. Deixa eu fazer fazer um parênteses aqui, tá? Eu não estou dizendo que todas as ONGs são isso. Eu estou dizendo que muitas das ONGs que existem e são financiadas por verba que vem dos Estados Unidos servem a este papel. Então, não coloquem na minha boca coisas que eu não falei. Existem ONGs sérias e existem ONGs que só servem como cavalo de Troia para interesse financeiro, interesse transnacional, não só na Síria, como em todos os países do mundo. É preciso refletir sobre isso, tá? Sobre as ONGs. Sem jogar o bebê fora junto com a água do banho, tá? Não vamos jogar aí, dizer que todas as ONGs são isso, né? Toda generalização ela costuma ser burra, né? Então vamos evitar. Mas é preciso ter um olhar crítico para isso. Trago aqui uma última ideia nesta tela. Forças militares Yankees têm roubado petróleo e trigo do povo sírio, que é um assunto que eu discuto aqui, já discuti várias vezes aqui no canal com vocês, que é esse sequestro de riquezas da Síria. Os Estados Unidos não vão ocupar militarmente a Síria para supostamente combater o terrorismo e também trazer de volta a ordem à Síria de graça. Eles estão roubando riquezas da Síria, roubando trigo, isso já foi noticiado, isso já existe materialidade suficiente para falar sobre esse roubo, mas ninguém é responsabilizado. E também roubam petróleo da Síria. Essa é uma questão importante. A Síria, então, é um país em dificuldade,
que sofre sanções dos Estados Unidos, no momento de dificuldade não recebe ajuda e ainda tem riquezas saqueadas. Ou seja, sempre dá para piorar. Naquela lógica de no fundo do poço tem um buraco, ou tem um alçapão no fundo do poço. Quando a gente acha que os Estados Unidos eles chegaram ao nível morto do seu comportamento mesquinho, ladrão, assassino e bandido, eles conseguem nos surpreender sempre com novas brincadeiras geopolíticas e novas barbaridades aí, né? Roubar petróleo e trigo, o petróleo a gente já sabe, né? Roubar trigo do povo sírio é brincadeira, né? Enquanto o povo sírio é obrigado a enfrentar uma situação bastante complicada. Lembremos, aí eu coloco nessa tela para vocês, lembremos de uma situação semelhante, recente, matéria de 23 de junho de 2022, matéria da Reuters, mídia corporativa, não estou trazendo nenhuma matéria aqui publicada pelo Kremlin, matéria da Reuters, mídia britânica, logo mídia umbilicalmente ligada à OTAN. Não estou dizendo que toda a mídia britânica mas neste caso a Reuters é mídia corporativa britânica. Matéria da Reuters, olha o que aconteceu no Afeganistão no ano passado, tá? O isolamento do Talibã dificulta a resposta ao terremoto no Afeganistão. Eu grifei em amarelo ali, passei como se fosse um canetão daqueles marca-texto. O isolamento do Talibã significa o quê? Sanções das forças da OTAN, dos Estados Unidos contra o Afeganistão. Quando fala assim isolamento do Talibã é o quê? É o Talibã sendo isolado pelas forças que não deveriam isolá-lo. O Talibã cara, tu goste ou não do Talibã, tu concorde ou não ideologicamente com o Talibã. Eu não tenho concordâncias ideológicas com o Talibã, mas eu preciso admitir uma coisa, concretamente no jogo político do Afeganistão, o Talibã é uma força orgânica do Afeganistão que tem capacidade, que tem mais capacidade e organização para assumir o Afeganistão nesta situação de caos. Se tivesse outro grupo mais organizado, teria assumido, mas quem retomou o Afeganistão depois de anos de ocupação militar da OTAN foi o Talibã, que se preparou para isso. Dia após dia, o Talibã se preparou para isso. Concorde ou não com o Talibã, pode ter as divergências ideológicas com o Talibã, mas o Talibã é a força orgânica, que retomou o país. Tem vários países tentando normalizar as relações com o Talibã, inclusive tentando dar suporte para que o Talibã possa fazer um governo adequado que o povo afegão merece. O Afeganistão é um país de um povo, digamos assim, insubmisso, tem uma história de insubmissão, uma história de luta. E quanto mais suporte for dado ao Talibã, para que ele possa normalizar a sua política, a economia, tanto mais cedo o povo afegão vai sair da penúria. Aconteceu um terremoto no Afeganistão e os Estados Unidos fizeram uma coisa parecida com o que vão fazer com a Síria. Mapinha ali aparecendo o Afeganistão, grifei numa espécie de... sei lá que cor é aquela ali que eu botei, uma coisa meio rosa claro, assim, agora aqui na tela ficou ruim até para mim, mas acho que vocês estão vendo ali o Afeganistão do lado do Irã ali, né? Trago duas ideias. As sanções Yankees contra o Talibã majoraram os impactos do terremoto. Isso é uma coisa evidente, assim como as sanções no geral pioram a vida do povo afegão. E claro, os Estados Unidos dizem que é para não permitir que o Talibã continue no poder para defender a democracia, piriri, piriri, piriri. Tá? É sempre o mesmo discurso. Trago ali uma segunda ideia. Existe uma tendência de ocorrer algo semelhante na Síria para fragilizar o governo do Bashar al-Assad. O mesmo modus operandi levado a cabo no Afeganistão contra o governo do Talibã já está sendo levado a cabo. A mesma coisa que foi feita com o governo Talibã será feita com o governo do Bashar al-Assad. Está sendo feito já. Então eu trouxe essa notícia para a gente pensar junto aqui que isso aí já aconteceu, para a gente relembrar esse fato aí do Afeganistão, né? É sempre importante rememorar as coisas para saber os modus operandi aí, né? Continuamos aqui, né? Matéria do Atlantic Council, Conselho do Atlântico, que é um centro de estudos da OTAN, um artigo de articulistas da OTAN,
E coloco ali no título, né? A OTAN já se articula para fragilizar o Erdogan a partir desse episódio do terremoto. Coloco ali o título de um artigo que foi publicado recentemente, dia 6 de fevereiro, no portal do Atlantic Council. Os caras já estão trabalhando em cima disso. Olhem a matéria aí, o artigo. Especialistas reagem. Como o mundo deve responder ao devastador terremoto na Turquia? Aí tu olha o conteúdo do artigo, acessem lá e leiam com cuidado, porque é um artigo da OTAN, é a OTAN colocando as suas ideias para fora. Observem esse artigo aí e vejam o conteúdo, a pressão que está sendo feita ali, os envios de recado, tem vários envios de recado. Eu gosto de trazer esses artigos do Atlantic Council, embora divirja totalmente da OTAN, tem uma posição anti-atlanticista, anti-OTAN, anti-imperialista, mas eu trago para a gente entender como esses grupos pensam. Ali eu trouxe ali uma imagem, o símbolo da OTAN, imagem meramente ilustrativa, e coloco duas ideias aí para vocês. O artigo inicia criticando a proposta russa de união entre o Bashar al-Assad e o Erdogan neste momento difícil. Ora, se a Turquia e a Síria foram atingidas por um terremoto e vivem um drama humanitário semelhante, não é evidente que essa proposta russa faz total sentido? Vivem o mesmo problema, logo tem que ter uma articulação conjunta. Isso vai ajudar o povo turco e vai ajudar o povo sírio. Qual é o problema? O problema é uma articulação entre um membro da OTAN, que é a Turquia, e o Bashar al-Assad, que é um adversário da Turquia. Um adversário da OTAN. E, até pouco tempo, um adversário da Turquia também. Até porque por causa da posição que a Turquia assumiu. A coisa foi muito mais da Turquia em relação à Síria do que o contrário. E lógico, essa proposta vem da Rússia, que é forte aliada, o Putin é um forte aliado do Bashar al-Assad. Então essa ideia aí não cheira bem para a OTAN. Trago ali uma segunda ideia. O artigo responsabiliza o governo turco por quedas de construções quedas de construções. E é neste momento que eu citei anteriormente que o artigo fala que é preciso que o povo turco coloque isso na balança antes das eleições. Trocando em miúdos, o que isso significa? Isso significa a OTAN, através de um artigo, enviando um recado para que haja uma pressão sobre o Erdogan para que ele fique fragilizado durante as eleições. Isso por causa do comportamento da Turquia, que eu tenho discutido sempre aqui no canal, dentro da OTAN, travando a entrada da Finlândia e da Suécia, adotando uma postura de país mediador entre Rússia e Ucrânia, tentando colocar fim ao conflito que é do interesse da OTAN continuar. Ou seja, a postura da Turquia dentro da OTAN incomoda o bloco, e isso faz com que o governo Erdogan seja alvo de tentativas de fragilizá-lo. Para quê? Para substituir o governo Erdogan por um governo mais domesticável, um governo mais controlável. Só que a força política que o Erdogan tem, muito embora a economia turca viva de altos e baixos, eu acho que é muito complicado tirar o Erdogan do poder. Acho muito complicado. É um cara que ganhou uma credibilidade no mundo islâmico, uma força no mundo islâmico muito grande. Tanto é que eu já fiz discussões aqui no canal com vocês sobre pesquisas que revelam o crescimento da popularidade do Erdogan no mundo islâmico. O Erdogan cresce em popularidade, assim como a China incrivelmente cresce em popularidade no mundo islâmico. Eu digo incrivelmente porque o Erdogan faz todos os acenos possíveis ao mundo islâmico, quer transformar a Turquia no centro do Islã, concorrendo com a Arábia Saudita. Agora a China não faz esse tipo de aceno, digamos assim, ideológico, religioso. A China, ela trabalha no caráter econômico pragmático e mesmo assim ganha um espaço enorme, uma credibilidade enorme no mundo islâmico. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da Ucrânia, né? Todo dia tem Ucrânia aqui, todo dia tem conflito Rússia e OTAN, então não poderia ser diferente hoje. Secretário-Geral da ONU, é o que eu coloco no título ali, o Secretário-Geral da ONU e o futuro do conflito na Ucrânia. Aí eu coloco uma matéria ali das Nações Unidas, né, da página da ONU, que é um briefing do Secretário-Geral para a Assembleia Geral sobre prioridades para 2023.
Ali aparece o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, e eu trago duas ideias ali que foram duas ideias ali sobre essas falas aí esse posicionamento do Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Eu falei ONU, não falei OTAN, né? Secretário-geral da ONU. Primeira ideia, o Guterres disse que o conflito na Ucrânia pode evoluir para uma guerra mais ampla, muito possivelmente envolvendo a Europa. O que o Guterres está pintando é a mesma coisa que o Stoltenberg da OTAN, que é o secretário-geral da OTAN, já falou, que vários militares de países membros da OTAN já falaram. Coloco ali na segunda ideia, letrinhas em azul, o seguinte: é justamente isso que os Yankees parecem querer, que é uma ampliação do conflito que acontece na Ucrânia para a Europa inteira, envolvendo a Europa inteira num conflito contra a Rússia. Aí não sabemos se os Estados Unidos participam diretamente ou se deixam a Europa envolvida contra a Rússia e partem para o fronte contra a China, que também está se constituindo, trouxe mais matérias hoje para a gente discutir sobre isso. Mas me parece que o Guterres está, digamos assim, ele está verbalizando uma impressão e tem uma parte da fala dele que ele diz algo nessa linha, eu não me recordo exatamente, literalmente o que ele falou. Mas ele dá uma ideia assim, ó, ele falou: é muito pior do que se estivéssemos caminhando de olhos fechados e inconscientemente para uma guerra. Nós estamos caminhando conscientemente de olhos abertos para um conflito. Ele fala uma coisa nessa linha. O que o Guterres está falando, ele está chovendo no molhado, mas ele tá transparecendo, e como ele é uma figura que está à frente da ONU, ele verbalizar isso isso ecoa mais longe. Só que ele está verbalizando uma coisa que a gente tem discutido aqui no canal diariamente, e que até as pedras da rua, de todas as ruas calçadas do mundo, já perceberam, que dia após dia mergulhamos num conflito entre Europa e Rússia. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei, mas que isso está sendo preparado é uma verdade. Estamos todos os dias aqui discutindo isso, e eu acho que é indiscutível que é um fato que esse avanço está ocorrendo. Pode ser que desague num episódio que não leve a uma guerra? Pode, mas que estão preparando o terreno para isso, é verdade. Ah tá, já coloquei, essa segunda ideia eu já falei para vocês então, né, que é esse conflito da Europa contra a Rússia que está sendo preparado. Aparentemente é o que os Estados Unidos querem. Continuamos falando de Ucrânia e coloco ali no título: este fato aqui tem tudo para virar um consenso bipartidário. E que fato é esse que eu trago aí nessa matéria? Esqueci de colocar a fonte, me perdoem, eu acho que é do portal One Defense, eu acho que é desse portal. Me perdoem, tá? Eu não gosto de deixar assim a fonte, mas às vezes eu fico para botar o logotipo da fonte depois e eu me esqueço, eu não gosto de fazer isso, né, normalmente, mas agora eu esqueci. Essa aqui é do portal One Defense, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que foi dali que eu tirei. Trago ali a seguinte matéria: os principais republicanos lançam um plano de duas partes para pressionar o Biden na Ucrânia. Olhem o subtítulo: os líderes do Comitê de Segurança Nacional no Congresso estão realizando uma campanha pública para sinalizar que apoiam o envio de armas mais avançadas para a Ucrânia e mais rápido do que Biden está permitindo. Ou seja, estão criticando esse envio burocrático de armamento que o Biden está promovendo por estratégia dos Estados Unidos. O interessante é que isso está vindo uma pressão dos republicanos. Claro, a gente sabe como funciona a política. A política é assim, ó. Existe um tema passível de polarização, seja lá qual for a polarização, os lados políticos aproveitam aquela polarização, ainda que possam não concordar integralmente com aquilo. Eles veem um polo de aglutinação de forças e exploram aquilo, isso faz parte da política. Só que o que a gente vinha assistindo na política dos Estados Unidos era setores específicos do Partido Republicano se insurgindo contra o cheque em branco que o Biden estava assinando para a Ucrânia. E agora a gente vê a postura contrária. A gente vê uma espécie de virada do comportamento da maioria dos republicanos, que vinham acenando como uma espécie de polo atrasador da ajuda entre aspas, tentando amenizar a situação. Agora inverteram, para quê? Para polarizar com o Biden. Então, nem toda polarização, embora a polarização faça parte da política, polarizar em temas polêmicos para desgastar a oposição faz isso para desgastar a situação,
a gente percebe que isso gera uma certa confusão na cabeça das pessoas, né? Aí eu coloco a foto do Biden com uma cara de dor ali, né? Foto meramente ilustrativa, mas normalmente essa é a cara do Biden mesmo, né? Essa cara de boneco de borracha que ele tem aí. Aí eu trago duas ideias ali. As alas que querem reduzir a tensão são minoritárias em ambos os partidos, ou seja, está se formando um consenso bipartidário, majoritário em ambos os partidos, de ampliar a ajuda à Ucrânia e de acelerar essa ajuda à Ucrânia com armamentos mais desenvolvidos. E vozes do Partido Republicano, que até pouco tempo eram mais moderadas nesse sentido, pressionando o governo Biden. Trago ali uma outra ideia. Os republicanos querem mais velocidade no envio, inclusive falam de envio de caças e envio de mísseis, que podem indispor diretamente os Estados Unidos à Rússia, que é uma coisa que os republicanos vinham tomando um certo cuidado, já que o foco de boa parte dos republicanos é a China. Mas percebam como é que funciona a política, né? A política ela acaba ganhando esse tipo de contorno por causa da luta doméstica, né? Por causa da polarização, a necessidade de desgastar a situação por parte da oposição. Acontece esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa, assim, ó, é preciso diferenciar o papel analítico do papel político. O cara do partido político ele vai acabar tendo que aderir a esse tipo de coisa. O papel do analista, muitas vezes, é de enxergar essas coisas e demonstrar. Então, existem papéis diferentes. Eu não estou querendo assumir aquela coisa lá do Max Weber, né, a ciência como vocação e a política como vocação. Não é essa a minha ideia. Eu só tô, mas é basicamente isso que eu falei agora. Lógico que na política prática e a forma como as coisas andam para um lado ou para outro, tu não consegue pegar uma situação política e fazer o que quiser com ela. É preciso seguir a marcha que já está mais ou menos dada para conseguir trabalhar em cima de uma situação que já está em desenvolvimento. Agora, que isso muitas vezes, por falta de um esclarecimento político, gera uma confusão na massa, isso é bem verdade, tá? Isso aí é bem verdade. Trago aí mais uma pesquisa interessante desse Harris on Demand aí do The Harris Poll, tá? Que ele fez uma pesquisa, eu coloco ali o título seguinte, coloco uma foto do Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, e coloco a seguinte questão ali: o povo está cansado de tensões geopolíticas. Prestem atenção no resultado dessa pesquisa aí que é interessante. No centro do império, nos Estados Unidos, o povo dos Estados Unidos respondeu como a essa pesquisa? Trago ali, 2/3 dos cidadãos dos Estados Unidos são a favor de reduzir as tensões em relação à China e em relação à Coreia do Norte. É o que eu sempre repito aqui. Quando eu critico os Estados Unidos, eu estou falando da máquina de guerra e das oligarquias financeiras que mandam nessa máquina de guerra. O povo estadunidense é alvo disso também. É preciso criar uma solidariedade entre os povos, entre as pessoas, entre os trabalhadores, classes médias e trabalhadoras, entre os que produzem, e fazer uma almôndega política para atropelar os 0,001% que especulam, que são os setores financeiros que dominam as máquinas de guerra. Essas oligarquias anglo-yankees e de outros países que eu falo aí. Caso contrário, a gente cria uma espécie de Copa do Mundo política, aí é um país contra o outro. E, na verdade, o ferrado de um país está tão ferrado quanto o ferrado de outro. Então, é preciso criar uma solidariedade nesse sentido entre os povos, entendeu? E, nesse sentido, o povo dos Estados Unidos não quer o caos, tanto quanto o povo de outros países do sul global também não quer. E por quê? E qual é uma das explicações, pelo menos a explicação material para isso? A crise econômica, fruto da tensão global, explica essa resposta. Por quê? Porque a vida do povo dos Estados Unidos está piorando, o poder de compra está piorando, a crise energética está cobrando seu custo. Os caras estão pagando caro no combustível, caro na energia elétrica, os aluguéis estão cada vez mais caros, a comida está cada vez mais cara. E o povo sente isso. Talvez não compreenda completamente, mas consegue intuir que existe um problema, consegue ter consciência sobre as coisas que estão acontecendo e enxerga nesse caos global o principal problema. Por isso que 2/3 dos cidadãos dos Estados Unidos criticam o aumento da tensão. Trago outro ponto ali. Ao contrário do regime político, a maioria dos cidadãos preocupa-se com o risco de uma guerra nuclear. E as pessoas têm medo, lógico que têm medo.
existe uma indústria cultural que pautou essa questão por muito tempo e pauta até hoje. E com razão, tá? Eu não estou falando aqui que uma guerra nuclear é legal. Não é legal, tá? Eu até peço sempre um cuidado para alguns. Tem que apertar a bomba, o botão e pronto, explode tudo. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Vamos falar sobre o Japão. Vamos lá já que a gente já começou a tocar na questão de China, Coreia, Norte, assim por diante, vamos falar um pouquinho sobre o Japão, tá? O Japão armado será ferramenta ou será soberano? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta que eu estou trazendo para cá. Não só eu, como vários analistas geopolíticos estão trazendo também. Outra pergunta é se a Coreia do Sul também não está fazendo o mesmo jogo. Deem armas para nós que a gente vai enfrentar a China. Aí eles se armam até os dentes e fazem uma política mais soberana, que me parece ser o projeto do Shinzo Abe, que é o ex-primeiro-ministro japonês. A foto desse aí é o Fumio Kishida, que é o atual primeiro-ministro. Olhem essa matéria da Reuters. O Washington pondera a implantação de mísseis de médio alcance para as forças dos Estados Unidos no Japão. E o Japão também reivindica mais armamento para si. Tanto é que o Japão também quer comprar mais armamento para conseguir fortalecer, já aumentou o seu gasto militar. Os Estados Unidos apoiam, primeiro porque vão vender mais armas, mas também porque isso fortalece um Japão que pode ser uma arma contra a China. Historicamente, o Japão e a China têm problema mesmo. Só que o Japão pode estar se armando para buscar uma posição soberana, para sair dessa condição de país ocupado militarmente pelos Estados Unidos. E aí é a grande pergunta. O Japão se arma para ser uma ferramenta da OTAN ou se arma para ser uma força mais soberana? Essa é a grande pergunta. Trago ali duas ideias. Os Estados Unidos cogitam o envio de armas hipersônicas de longo alcance, logicamente para atingir a China, para o Japão. Trago uma segunda ideia ali. O projeto é colocar mísseis no Japão, Filipinas, Taiwan e Malásia. Aí eu trouxe um mapinha grandinho aqui para a gente dar uma olhada, né? Espero que pelo celular vocês consigam ver. Eu monto todos os meus slides aqui, as minhas imagens, numa telinha do computador do tamanho de um celular, para já ficar visível para vocês, tá? Eu penso, o cara que está no computador vai ver com facilidade, o cara que está no celular também vê. Eu tento tomar esse cuidado, tá? Mas nem sempre eu consigo, algumas letrinhas vão ficar miúdas aí para vocês. Ali eu coloquei o quê? Pintei o Japão está em verde, Taiwan, que é uma parte da China, com autonomia administrativa, está em vermelho, as Filipinas estão em rosa e em laranja está a Malásia, que são os pontos onde os Estados Unidos querem colocar mísseis. E eu não preciso eu acho que essa imagem aqui é autoexplicativa, né? Os caras estão cercando o Japão. Não é por menos que tem protesto aí em país asiático dizendo que protesto nas Filipinas, dizendo que é projeto dos Estados Unidos cercar a China né, tá aí, né. Acrescentem aí a Coreia do Sul também, e aí vocês vão ver que os caras estão tentando fechar a rosca ali, como se diz, contra a China, tá. Agora viemos aqui para a América Central, para a América Latina, e vamos falar do Haiti. O povo haitiano pressionou o regime. Aí o regime, para conseguir tentar controlar a situação social e política dentro do Haiti, fez supostas concessões. Mas isso já é uma concessão. Quando os caras são obrigados a criar um conselho, porque está tendo pressão popular, é porque a pressão popular fez algum sentido. Aí uma imagem ilustrativa dos protestos, imagem meramente ilustrativa, o cidadão ali com fogo atrás dele. Essas fotos são... As pessoas que clicam essas fotos né, tem um olho especial, né? Essa coisa do fotógrafo é interessante, né, cara? O cara pegar esses momentos assim, tem várias fotos. Várias vezes eu levei para alunos em sala de aula, né? Colocava na tela, né? Quando eu dava aula em lugares onde tinha tela e disposição, telas à disposição e audiovisual. Eu levava fotos para mostrar fotos históricas, assim, né, para ver se o pessoal, a gurizada conhecia e ia discutindo o contexto daquela foto ali. Cara, eu acho essa coisa do fotógrafo espetacular, o cara que tem o olho para pegar o momento, né. Tem fotos que mudam a história, né. O jornalismo, quando feito, né, de maneira adequada e verdadeira, ele consegue mudar a história. Infelizmente, isso é minoritário no mundo jornalístico, né.
Matéria da Associated Press. O Haiti nomeia um conselho em meio à pressão para realizar eleições gerais, ou seja, está tendo uma pressão. Só que qual é a questão aqui? O povo desconfia, coloco duas ideias ali, começo pelas letrinhas em vermelho. O povo no Haiti desconfia que o conselho seja um artifício para reduzir os protestos e para ganhar tempo para ampliar a repressão. Até porque, já falei várias vezes aqui sobre a situação do Haiti no canal. Pesquisa aí Haiti, revolta no Haiti, que vocês vão encontrar várias discussões que eu faço. É uma discussão importante. Assim como é importante conhecer a história do Haiti. Eu acho que a história do Haiti ela é bastante ilustrativa de um povo que tenta buscar a liberdade e dificilmente tem essa permissão por parte das forças internacionais. É um país açoitado pelas forças internacionais, como poucos no mundo. Tá? A questão é a seguinte, esse conselho aí que foi formado e que tem a desconfiança do povo é a favor de intervenção militar estrangeira no país. E o povo haitiano é contra. Faz protestos cotidianamente contra a intervenção militar estrangeira no país. Apelo eu, para que o Brasil não se envolva novamente numa palhaçada desse tipo como fez alguns anos atrás e promoveu uma carnificina lá no Haiti. Espero que não faça, tá? Espero que não faça esse tipo de coisa. Continuamos falando do Haiti. Chego aqui na minha penúltima imagem, é a última notícia que eu vou discutir com vocês aqui hoje. A última imagem todo mundo sabe qual é. O Canadá se recusou a intervir diretamente, mas olhem essa matéria. O Canadá envia aeronaves militares sobre o Haiti para ajudar a força policial com as gangues. Fotinho não, né? Uma imagem do mapa ali com o Haiti em vermelho, para a gente espacializar essa discussão. E eu coloco ali a seguinte ressalva, letrinhas em vermelho. O discurso de combate às gangues, não estou dizendo que não tem gangue atuando no Haiti, mas logicamente que o Canadá não está nem aí para gangue e não está nem aí para a segurança do povo haitiano. O discurso de combate às gangues serve para reprimir os protestos do povo, ou seja, criminaliza tudo como se todo mundo fosse gangue. Claro, tem violência de gangue no Haiti, logicamente que tem. Mas o Canadá não está preocupado com a melhoria da vida do povo haitiano, assim como os Estados Unidos não estão, assim como o Brasil, quando promoveu aquela operação carnificina no Haiti alguns anos atrás, também não estava. O Brasil serviu como uma máquina de guerra para impedir que o povo haitiano lavasse sua roupa suja política. E isso pegou muito mal. Dentro do Haiti tem protestos para que não haja uma nova situação desse tipo. O povo haitiano vive com a questão das gangues, mas prefere essa situação do que uma intervenção militar estrangeira lá, que promoveu uma carnificina, levou surto de cólera, não sei nem se não foi ataque de guerra biológica. Então é a pior situação possível. Trago aqui uma segunda ideia sobre este tema. O país entrou em nova onda de caos após o assassinato de Jovenel Moïse, o cara que foi levado ao poder pelas forças estadunidenses, resolveu fazer uma política soberana e acabou sendo assassinado. Não é uma política soberana, ele estava tentando começar a dar alguns passos em direção à Rússia, em direção à China, sair do cabresto dos Estados Unidos, aí o boneco fez aquilo que não estava lá para fazer. E o Jovenel Moïse foi assassinado. E aí eu chego no final do vídeo. Então aí é o momento do urso da bunda caída, que é aquele momento, né, que é aquele personagem do desenho do Pica-Pau, o momento de passar o chapéu para quem pode, gosta e quer apoiar o canal. Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo também do vídeo. Pode ajudar por boleto ou cartão de crédito através da plataforma Apoia-se, tá aí o endereço. Pode ajudar através do Pix. Começou a chover bastante aqui, eu estou escutando de dentro da cabine, tá? Estou fazendo de noite, caiu uma chuva aqui. Pode ajudar, não sei se vocês estão escutando aí, mas eu tô ouvindo um barulhinho aqui. Pode ajudar através do Pix, o Pix é uma chave de e-mail, pixverdadeconcreta@gmail.com. Pode ajudar com o valor que quiser, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Ou pode ajudar também, uma terceira forma é tornando-se membro do canal aqui no YouTube pela própria plataforma. Tem um botão Seja Membro embaixo do vídeo e aí vocês podem ajudar por aqui também. Agradeço a todos que apoiam. Vou parando por aqui. Sem vocês, sem os apoiadores, esse canal não existiria com análises diárias. Então, sou profundamente grato a vocês. Paro por aqui e tchau para todo mundo.